Oi, gente, estamos aqui para tratar de um assunto bastante polêmico nos dias atuais, que é o LGBT. Tá, mas acho que antes seria bom a gente falar o significado disso. Basicamente, LGBT é a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, e também se refere a um movimento que luta pelos direitos dos homossexuais e principalmente contra a homofobia. Além desses aí, eu acho que tem esses aqui também, ó. O Two Spirits, que são os dois espíritos, eles eram utilizados pelos nativos norte-americanos, que representavam as pessoas que acreditavam ter nascido com o espírito masculino e feminino dentro deles. Aí também tem aqueles que são os questionandos, são as pessoas que estão em dúvida, estão no processo de saber se a identidade deles é masculina ou feminina. Também tem o intersex, que é uma variação das características sexuais que incluem cromossomos ou órgãos genitais e que não permite que a pessoa seja distintamente identificada como masculina ou feminina. Tem um assexual também, que é a falta de atração sexual, ou seja, não tem atração por ninguém. E também tem o pansexual, que é aquele que sente atração por literalmente tudo, até seres inanimados e objetos sexuais. E é importante destacar que os integrantes do grupo do LGBT enfrentam muitos desafios, como o preconceito, visto que a sociedade tem sido muito indiferente com essas pessoas. E hoje a gente vive um mundo com diversas culturas, mas a sociedade ela ainda não aceita os diferentes gêneros. E um exemplo disso é a cura gay. E cura gay é uma suposta terapia para tratar a homossexualidade. Parece uma coisa medieval, mas em pleno século XXI, aqui no Brasil e em outros países, há quem defenda a cura gay. Por conta disso, foi necessário ao Supremo Tribunal Federal, no início deste ano, conceder uma liminar proibindo a prática da cura gay. Com a decisão, volta a valer o entendimento do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe, desde 1999, psicólogos de oferecerem serviços para tratar a homossexualidade. Outro preconceito que os LGBT acabam sofrendo é o fato deles não poderem doar sangue, sendo que isso acaba prejudicando mais os brasileiros do que os próprios LGBT. Pelo simples fato do Brasil, ele acaba desperdiçando cerca de 18 milhões de litros de sangue ao ano, só porque esse sangue quem doou foi um LGBT. E, tem algumas regras que não fazem muito sentido. Na verdade, essas regras começaram a partir de 2004, que antes disso nenhum LGBT podia doar sangue. E depois de 2004, o Ministério da Saúde liberou, dizendo que qualquer LGBT que quisesse doar sangue deveria ficar pelo menos um ano em abstinência sexual. Outro problema é que a família, hoje em dia, ela é vista por muitos indivíduos e instituições como uma base fixa, caracterizada pelo casal heterossexual, e não admitindo qualquer outro tipo de formação. Então, é notório que mesmo sob os aspectos de legalidade de casamento entre casais homossexuais, o preconceito a esses grupos ainda é bem predominante, uma vez que muitas igrejas se recusam a concretizar tal união. Assim, ficando evidente que o problema ainda presente na população sobre os tipos de família é o preconceito, em vista da idealização da família tradicional e exclusão das que fogem do padrão. Outro problema é a dificuldade que essas pessoas enfrentam quando decidem alterar seu gênero e nome na certidão de nascimento. Um tempo atrás, o STF assegurou o direito de pessoas trans alterarem o nome e o gênero, mas esse sistema ainda encontra muitas falhas. Por exemplo, eu vi relatos de pessoas que evidenciaram despreparo dos cartórios em relação a isso, e muitas das desculpas que foram dadas estão atreladas ao preconceito que vem de uma sociedade muito arcaica, né? E algumas dessas desculpas eram de que, como era um processo novo, o cartório não saberia como agir, porque é um processo complicado, complexo. E tudo bem que é algo bem difícil, né? Alterar o nome, alterar o gênero da pessoa, mas isso não impede um preparo. Além disso, o cartório também fala que o lance de mudança de gênero é difícil por conta do grande número de fraudes que tem acontecido no Brasil. Mas o cartório também não pode suspeitar que toda pessoa trans está cometendo uma fraude, porque agindo dessa maneira, além de colocar as pessoas trans como fraudadoras em potencial, eles atrasam o processo de retificação que deveria ser simplificado após as decisões do STF.
Agora vamos entrevistar a Luísio, que tem 18 anos e que nasceu com o corpo de homem, mas que se identificou com o gênero feminino. Aloysio, como você se descobriu? Eu nunca tive esse negócio, eu me descobri. Sempre foi, entendeu? Desde a infância, da primeira infância, no caso, eu sempre soube. Claro que não tinha uma palavra, não tinha uma coisa para dizer, é isso, é aquilo. Não, mas eu já sabia, eu já sentia esse desconformismo comigo mesma, entendeu? Essa disforia de gênero sempre me acompanhou desde sempre. E foi com a internet, né, que eu consegui saber o que era mesmo, saber que eu sou uma pessoa normal e que não era só eu que passava por isso. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser LGBT? Quem não? É uma pergunta até engraçada, porque, assim, gente, é o preconceito o maior problema, então, assim, todo dia, assim, praticamente. Claro que tem situações mais tensas, por exemplo, na própria escola eu já sofri sim, já usaram palavras de baixo escalão, de bichinha, de vadia, de bruxa, sabe, coisas horrendas, viado, essas coisas, qualira, que é uma palavra muito comum aqui. Isso de menos, né, porque tem o assédio, tem a questão da agressão, tem a questão dos professores, que muitas vezes também não são capacitados para lidar com pessoas como eu. Há toda essa questão do deboche, da insinuação, da discriminação, uma coisa assim, foda, sabe? Desculpa o termo, mas é uma coisa que nós, LGBTQ+, sofremos. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade pautada na cisnormatividade, na heteronormatividade. Então, quem sai dessa norma, lembrando que não é uma coisa que a pessoa escolhe, a pessoa nasce, então a pessoa se dá muito mal. Você é uma pessoa que nasceu homem e está se transformando em mulher. Então, você é uma pessoa transexual. Esse seria o nome correto? Sim, eu sou uma pessoa transexual. E é engraçado que o próprio termo transexual já está caindo em desuso para transgênero, porque transexual era um termo que se utilizava muito quando a transgeneridade era considerada ainda uma doença, um transtorno mental. E a transexual, ela está falando em transmutar a sexualidade, não é bem isso, é gênero mesmo. Então, sim, eu sou transgênera. Eu não me importo de me chamar também de transexual, porém é um termo que está em desuso pelo significado cultural que ele tinha e que talvez ainda tenha. E, sim, eu estou transformando meu corpo, assim. Na verdade, eu sempre fui uma mulher, independente do corpo que eu tenho ou não, porque meu cérebro é de uma mulher, eu tenho minha psique é de uma mulher, eu sou uma mulher, entendeu? E eu apenas estou transformando meu corpo por uma necessidade de autoestima, de autoimagem, para me contemplar nessa feminilidade que eu sempre busquei, entendeu? Eu sempre quis ter. Então, para mim é muito importante ter essas mudanças corporais, estéticas e aceitação social, por uma questão de estima mesmo, de autoaceitação, de respeito, de amor por si. E não só eu, mas sim várias outras pessoas trans, que é uma situação até muito mais delicada do que é simplesmente uma pessoa cis e homossexual, que não tem essa necessidade. Eu tenho essa necessidade. E lembrando que gênero, identidade de gênero é diferente de orientação sexual, são coisas diferentes. Porém, tem implicâncias simbólicas que na sociedade que se juntam, que têm aspectos semelhantes. Muito obrigada por responder as perguntas e foi muito bom ter você na entrevista. Eu que agradeço, é sempre bom esclarecer para as pessoas que não estão no meio a situação que a gente passa, porque cria uma consciência coletiva e isso é importante, que todo mundo se ajude e que todos vejam as dificuldades e as opressões que cada um passa para que no futuro tenhamos um mundo melhor. Para encerrar o nosso bate-papo, vamos relembrar que não devemos desrespeitar ninguém, independentemente do gênero, opção sexual ou orientação sexual, pois no fim somos todos seres humanos, temos direitos e merecemos respeito. Um grande abraço e até o próximo podcast.